Se você é dessa nova onda... Pera aí, Eric. Eu vou morfar, Eric. Morfa, diabo. Olha só, que profundo. Aê! Olá! Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente tá bem pra c... A gente tá ganhando muito dinheiro. Não. Né? Principalmente depois do último vídeo que a gente conseguiu uns... Menos de 100. menos de 100 likes. Porque a gente tava falando mal de Naruto. Que isso? A gente não tava falando mal de Naruto. Tava falando a verdade. Não, A gente tava disseminando a verdade pro mundo. É, gente, que isso. E além do mais, vocês não tem que se importar com o que a gente fala ou não. Você só tem que assistir o vídeo e dar like. Dá like, compartilha, fala pros seus amigos que a gente tá falando mal de Naruto e manda. Bom, muito bem. O tema do vídeo de hoje é muito melhor do que o tema do vídeo passado, com certeza, né? Vamos falar sobre coisas interessantes de verdade. Vamos falar sobre tokusatsu. Se você não sabe o que é isso... Significa flango em japonês. Exatamente, você chega lá no pastel ali da... É tokusatsu, né? Você que mora em Vitória da Conquista tem quase um centro inteiro de pastelaria de chinês, né? Mas é flango em japonês, tokusatsu. Pois é, aí você chega lá e fala, cara, um pastel de tokusatsu. 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 E você pede o especial Jiraiya, que vem cheio de... Jaspion dentro. Ué. Se você passou a infância aí nas décadas de 80 e 90, você teve muita coisa boa pra assistir e muitas delas vieram do Japão. Eu passava na TV Manchete. Tokusatsu, em japonês, assim, literalmente significa efeitos especiais. Então, deu-se o nome de Tokusatsu a todas aquelas produções que eram calcadas em efeitos especiais. A primeira delas, assim, a primeira conhecida foi Godzilla. Sim, Godzilla Tokusatsu, sim. Sim. Com certeza. E lembrando aqui, especialmente Godzilla, como Godzilla! Como ele influencia todo o cinema em geral, né? O cinema hollywoodiano, ele hoje em dia é conhecido pelos altos efeitos especiais, filmes caríssimos. Só que antigamente nem tanto. O cinema japonês já explorava os efeitos especiais com técnicas muito mais refinadas, né? Apesar de bem artesanais. Isso, cara, não, totalmente artesanal as paradas. Só que muito bacana. A gente vê, por exemplo, que Star Wars é o grande marco, sem dúvida, dos efeitos especiais em Hollywood. É Star Wars, sem dúvida. É o Holy Grail. Exato. E tem, tipo assim, o filme inteiro, eu digo, generalizando, ele é construído e feito com técnicas japonesas. Tipo, os princípios dos efeitos especiais aparecem nos filmes do Godzilla. Miniaturização, velho. Isso. Todo, pelo menos o episódio 4, ele é todo miniaturizado. Exatamente. Parar pra pensar. São coisas reais, né? Não é efeito Não é CGI. Tela verde, né? Ou computação gráfica avançada como a de hoje. A computação gráfica daquela época era muito rudimentar. Então, antigamente toda e qualquer produção japonesa que tivesse algum efeito especial era considerada tokusatsu. Hoje em dia a história mudou um pouco de figura. Hoje em dia eu digo de 80 pra cá. Sim. Os tokusatsu foram séries calcadas em super-heróis. Conta a história de tem super-herói no meio, tendo efeito especial ou não, é tokusatsu. Sendo live action, né? Exatamente, sendo live action, é tokusatsu. Isso inclui várias coisas que a gente assistiu que a gente gostava muito, de Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider, Changeman, Flashman, Lion Man, Maskman. Machine Man, Sim, tudo Man, Man. Muita coisa. Não, isso a gente deixou de falar de um monte de gente, né? Porque, tipo assim, dentro do Jaspion, que é considerado Metal Hero, tem outros também, né? Exatamente. Nomes parecidos, que eu agora não me lembro tanto, mas existem muitos tokusatsu. E o gênero tokusatsu, dele derivaram-se outros gêneros que a gente gosta muito, por exemplo, o gênero Super Sentai, que depois foi praticamente adotado pelos americanos, né? Sim. O Power Ranger, ele é um Super Sentai, na verdade, né? Às vezes é difícil você explicar para uma criança tal, mais jovem que toda aquela arte, todos aqueles roteiros, aquela ideia vem do Japão, né? E ali só foi adaptado pelo Saban pra gente, né? Se você pegar aí Changeman e Flashman, você vai ver que Power Ranger é a cópia descarada deles dois. Inclusive a prosa ruim.
Mesmas palhaçadas, né? Como se deu a origem desse gênero? Muito bem, nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos também, o fruto da Segunda Guerra Mundial, toda essa onda que estava acontecendo no mundo, favorecia a criação, o surgimento de símbolos, né? Os heróis, o símbolo do herói, aquela fantasia de certa forma que acalma, né? Os mais jovens e tal. E tudo isso com temática nacionalista. Isso. Nos Estados Unidos temos o surgimento de vários heróis que tinham a bandeira estampada, né? Tipo o Capitão América pela Marvel, o próprio Super-Homem que tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, a Mulher Maravilha que usa o símbolo da águia, apesar de ter a ver com Atena, né? A mitologia grega. Mas eles conseguiram trazer o universo patriota, né? Eles colocaram tudo de uma forma que, na verdade, a Mulher Maravilha é como se fosse uma versão feminina do Capitão América. Vamos colocar assim de uma forma bem genérica, né? Pelos símbolos, pelas cores, né? Primeira caçola, primeiro maiô, era azulzinho com estrelas brancas, né? Pelo amor de Deus. Super bandeira dos Estados Unidos. E o Japão, como é que entrava nessa onda? Não entrava. O Japão não entrou nessa onda. O Japão ainda tinha um pouco do espírito japonês, de querer ter a sua cultura, né? Hoje em dia sabemos que não é bem assim, a cultura norte-americana, de certa forma, sobrepujou a cultura japonesa em todos os âmbitos. O que eles fizeram? Qual foi a ideia que eles tiveram? Criar símbolos seus japoneses. Próprios símbolos, na verdade. Dos seus mitos, dos seus medos, né? Coisas que tivessem a ver com os medos dos japoneses. O que o japonês tinha medo? Tinha medo da bomba nuclear, cara. E aí, a bomba nuclear, a energia nuclear, tudo aquilo dá origem a quem? Aos nossos heróis japoneses. Não, mas de início aos monstros, né? Exatamente. Ao Godzilla e a muitos outros Ultraman, monstros. cara. Exato. O Ultraman tem muito dessa pegada dele enfrentar monstros, que muitos desses monstros, a depender de qual é a temporada, né? Qual é a história da temporada, também são frutos de radiação e tudo mais. Muito bem, os grandes Tokusatsu, Super Sentai e Metal Hero que chegaram ao Brasil. E mechas. É claro, né? Tinha toda aquela Uhum. parada mecha também, que homem gosta de robô gigante. Robô gigante. Né? Existem vários, né? A gente não vai falar sobre todos. Aquele fã de Tokusatsu, de Super Sentai, tem uma lista infindável de séries para assistir, né? A gente assistiu algumas pela Rede Manchete, e a gente vai falar um pouco das principais, as que a gente mais gostou, que marcaram a nossa vida. A primeira que marcou toda a minha infância foi Jaspion, cara. Eu saía voando da escola pra chegar em casa pra assistir Jaspion. Porque aquela onda, cara, o herói com armadura de metal, porque ele era humano, na verdade, né? Com armadura de metal e tal, que tinha uma nave legal, tinha uma moto muito doida, com uma broca, né? Toda aquela tecnologia, tiros a laser, saindo faísca dos inimigos, porque ninguém tinha sangue. Era tudo faísca, né? E com um inimigo muito louco, tipo o Magaren e o Satangos, porque, cara, eu sempre gostei da armadura do Magaren. Não, o Magaren é um puta vilão. Magaren, e eu chorei quando ele morreu, cara. É o antagonista principal, sei lá, então, né, velho? O que o Jaspion era? Ele era um investigador de alienígenas, na verdade, né? Então ele ficava naquele posto e quando a alienígena chegava, sempre a alienígena quer sempre destruir a Terra, entendeu? E aí o Jaspion chegava pra chutar a bunda dele, era isso que rolava. E era muito bom. Eu tentei assistir alguns dias atrás e eu gostava. Eu não gosto mais. Cara, eu prefiro gibi. E é isso. Sem dúvida, pode tocar a música aí, DJ, pode tocar a música aí. Porque, sem dúvida, o grande ninja, o mestre dos ninjas, Naruto. A gente tem que falar aqui, Naruto, filho da pegou o nome do deus, do glorioso ninja Jiraiya e botou num personagem lá. Jiraiya, o grande ninja, sem dúvida alguma. Jiraiya foi o ninja que marcou a vida de todo mundo aí na década de 90 aqui no Brasil, já que na década de 90 existia a moda do ninja no Brasil, exato, né? Muitos filmes de ninja, Sessão da Tarde, Tela Quente, tinha filme de ninja direto. Até as tartarugas eram ninjas. Até as tartarugas. Muito bem. Gostaria também de mostrar pra vocês meu primeiro action figure, né? Meu primeiro action figure é o Jiraiya. Ganhei ele lá em 97, mais ou menos. Pois é, pra você ter uma ideia de quantos anos eu tenho esse Jiraiya. Foi o primeiro action figure que eu tive e até hoje ele sobreviveu aí. Grande Jiraiya.
falar um pouco dessa série, né? Obviamente a temática é essa temática ninja e a arte ninja, né? O ninjitsu. Fala um pouco também sobre a armadura do Jiraiya que vem do espaço, né? Ela caiu na Terra, esqueci o nome certinho como é que é a parada. E tem um clã, né? Uma família que cuida, que protege aquela nave e tal. E tem tudo uma mística, né, ao redor dessa história. Tem os inimigos que são tipo clãs rivais que ao longo da história sempre quiseram ter a posse dessa tecnologia alienígena e chegam ao período, digamos assim, atual, né, a idade atual, se passa nos anos 80, não é isso? Exato. Anos 80, mas digamos que é no dia de hoje. E aí, se é necessário que alguém vista, que alguém utilize a armadura do Jiraiya para proteger aquela tecnologia, aquela nave e tal, os mistérios que cercam aquilo. Então é isso. E é um dos melhores Tokusatsu Super Sentai que eu assisti. Hoje em dia, se você vai no YouTube, você talvez não ache tão bacana os efeitos e tal. Mas pra época, sai de baixo. Pra gente nos anos 90, assistindo isso na Rede Manchete, o momento da espada olímpica, cara, eu arrepiava, velho. Eu arrepiava, era massa demais. Bom, a gente podia ficar aqui dias a fio falando de cada série que a gente gostava, porque realmente a gente assistia muita coisa naquela época. E como não existia Netflix, não existia download de séries, a gente tinha que esperar o dia que ele ia passar na semana, o horário certinho. O horário certinho era muito bacana. Cara, só assim, por alto, pra lembrar o que eu assistia. Além de Jaspion e Jiraiya que foram citados, tinha Changeman, Flashman, tinha o Inspector. O Inspector, massa, cara. Velho. Tinha Lion Man, que era bem cômico, eu achava engraçado o Lion Man. Tinha o Machine Man. Cara, tudo que envolvia transformação, assim, do cara vestir uma armadura ou alguma coisa do tipo, eu tava assistindo. Mas Kamen Rider foi um negócio sensacional. Kamen Rider marcou muito aquela cara de gafanhoto dele, muito doido, aquela armadura muito legal. Todo o aspecto da história em si, né, com energia nuclear e tal, aquela moto dele. Cara, Kamen Rider era muito bacana. E escute o que eu tô falando. Se você for, onde que você quiser aí, assistir no YouTube, sei lá, algum vídeo do Kamen Rider, você vai ver que os efeitos eram excelentes. Cara, o Kamen Rider era a série mais avançada da época. O tratamento de imagem, tudo, profundidade e tal, velho, era anos-luz à frente do que se fazia na época. Pra mim, melhor história e melhor produção, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Enfim, galera, esse foi o nosso boteco sobre um assunto que a gente queria falar há muito tempo já, desde a outra temporada. E agora surgiu a vontade de falar porque eu tava assistindo Jaspion e aí eu falei, véi, bora falar de Tokusatsu! Não, e até esse tempo atrás, quando eu assisti o Jiraiya novamente numa participação nos Power Rangers, cara, o coração bateu forte, assim, velho, e a lágrima desceu, os dois olhos começaram a chorar, assim. Bom, se você é dessa nova geração que curte muito tecnologia, efeitos especiais bem elaborados, você vai estranhar se você for pesquisar aí por Jiraiya, Jaspion, porque hoje em dia, se a gente assistir, a gente já é um negócio mais rústico, cara. Ontem mesmo, cara, eu tava assistindo Magaren vs Jaspion e os caras estavam pendurados, dava pra ver as cordas, entendeu? Mas na época a gente não via nada disso, era uma TV de tubo quadrada, geralmente de 14, no máximo 20 polegadas. Perfeito, velho. E pra nós era muito bom, era a nossa infância, era tipo bolinha de gude. Tipo tudo então, que você tem. Agora se você quer uma história legal, algo que seja mais convincente do que as coisas que estão passando hoje, cara, você vai gostar se você pesquisar, principalmente Kamen Rider e Jiraiya, que são as histórias mais coesas, assim, na minha opinião, né? Muito bem, se você gostou, curta, compartilhe, manda aí pra quem você quiser, vá lá no Facebook, procure a gente, estamos também no Instagram e no Twitter. Se você quiser procurar nossas contas individuais, também pode ir lá, dar uma olhada naquilo que a gente posta, tal, nossa vida particular. É isso aí, um grande abraço e continue com a gente. Deixe sua sugestão aí para nossos próximos temas, por favor. Algo que você curte. Diga se você assistiu algum Tokusatsu. Vai que você conhece aí algum Tokusatsu muito maneiro, Tokusatsu que a gente nunca assistiu. Pode postar um vídeo aí, dar uma referência aí pra gente assistir e vamos lá. Então é isso. Galera, valeu!